Jornal RR News. Um oferecimento Zoetics, Massey Ferguson, Born to Farm, Bradesco e Agro. Isso é que é dupla raiz. Tortuga, há 70 anos liderando o avanço no campo. Veja no RR News desta semana. A ABCZ elege sua nova diretoria. Exportações de carne de frango tiveram crescimento em outubro. Embrapatec leva conhecimento aos pequenos produtores. Aumenta o volume de investimentos em genética bovina. Começa agora o RR News, o seu jornal semanal do agronegócio. A Associação Brasileira de Criadores de Manga Larga e a Associação de Ecoterapia Educacional Texas Ranch firmaram parceria para ampliar o projeto de ecoterapia no Parque da Água Branca, em São Paulo. O novo acordo tem entre seus objetivos, além da contribuição social, promover o manga larga como referência em atividades terapêuticas e equestres e contribuir para a valorização do cavalo de sela brasileiro. Internamente aqui o nosso time, de que nós precisávamos ter uma ação social de impacto para o cavalo manga larga, e que seria muito bom se essa ação guardasse uma pertinência temática com a nossa atividade. E aí nós tivemos um casamento super feliz, justamente com o projeto de ecoterapia aqui do Parque da Água Branca, que na verdade é um projeto apoiado pelo governo do estado, faz parte, né, do edital de concessão do parque para iniciativa privada, é justamente a preservação das atividades de ecoterapia, e a gente teve muita alegria de poder selar justamente essa parceria, criando a ecoterapia Manga Larga, onde a gente vai evoluir durante todo o ano de 2026, para que a gente chegue com 100% de cavalos registrados da raça Manga Larga, atendendo esse público tão especial que tem no cavalo, né, uma ferramenta tão importante de desenvolvimento da habilidade dessas crianças, desses jovens, desses portadores de necessidades especiais, que vão ter o convívio não só com o cavalo, mas o convívio com a raça manga larga, dando oportunidade para que todos os usuários do parque, para que todos os frequentadores e as famílias, né, das crianças e dos jovens que são atendidos pela ecoterapia também tenham essa vivência com o cavalo manga larga. Então a gente fica cheio de alegria e de gratidão por poder ter o cavalo manga larga e a nossa associação engajadas numa iniciativa tão bacana, num projeto social fantástico, e devolvendo à sociedade civil um pouco do muito que a gente recebe, né, podendo viver esse gosto e essa paixão pelo cavalo. Nós trabalhamos para o governo do estado de São Paulo através da Secretaria do Direito das Pessoas com Deficiências. E atualmente nós estamos atendendo 130 crianças com vários diagnósticos, né? Quantas crianças já foram atendidas? Olha, eu creio que mais de 365 crianças no decorrer desse período que nós estamos lá. E qual é a sua expectativa em relação ao manga larga agora que ele passa seu trabalho social? A expectativa é grande, né? Muito grande. Eu acho que essa parceria chegou em boa hora, no momento que nós estamos precisando muito repor os nossos cavalos. A ONG já existe há 18 anos, então eles vieram agregar muito, sabe? E a própria parceria, né, com tudo que ela está nos oferecendo e o projeto a que se propõe, sabe, nos deixa assim muito honrados, sabe, por ter sido os convidados, né, a fazer parte desse projeto. E o cavalo manga larga é aquilo, né? Um cavalo extremamente dócil, ele tem um porte muito bom, a andadura dele é bem diferenciada, então acho que isso só vai vir agregar e fazer com que a gente possa fazer um trabalho mais diferenciado. O programa Embrapatec está levando conhecimento e transformando a vida de pequenos produtores nordestinos. Alface, tomate, cenoura e melão são alguns dos exemplos de culturas que estão se dando bem, mesmo sob o calor do semiárido nordestino. Com a adoção de técnicas e tecnologias adequadas, algumas localidades do sertão alagoano têm virado a página quanto à carência de hortaliças e apresentado novos cenários de produção agrícola. 8 anos que eu comecei a produzir nessa área, comecei com o quiabo, não deu certo, porque
Eu levei logo um calote. Aí depois, graças a Deus que apareceu a Embrapa. Aí nós foi uma grande parceria da Embrapa, que é uma grande ajuda que nós temos. Nós já colhemos melão, tiramos melão aqui pela Embrapa. Agora nós estamos com esses tomatezinho aqui, que é o carro-chefe aqui da produção, esse tomatezinho que é a tomate Iracema, que é uma cultura muito boa. Eu gostei muito de trabalhar com ela. Aí tem essa outra aqui também que ela ainda é melhor que essa aqui, a Azami, que é um tomate muito produtivo, que ele produz bem. Aí eu gostei muito de trabalhar com a Embrapa. Graças a Deus está melhorando minha vida, porque antes eu não tinha as coisas, hoje estou conseguindo já através da Embrapa. Primeiro foi o melão, nós já conseguimos um carrinho para nós transportar a nossa mercadoria, que era difícil da gente transportar. Aí agora com o plantio do tomate, nós queremos conquistar um tratorito para poder melhorar o trabalho do dia a dia, que fica melhor. Aí nós vamos olhar aqui também a tomate Sena, que é uma tomate muito boa, uma tomate produtiva também. Se Deus quiser, nós queremos conseguir um tratorito. É para nós desenvolver mais o trabalho aqui, que a gente, tudo manual, a gente gasta mais tempo. Com o tratorito, nós vamos desenvolver mais, se Deus quiser. Esse é um resultado do projeto de fomento à produção de hortaliças às margens do Canal do Sertão. O objetivo foi avaliar o desempenho de tecnologias desenvolvidas e adaptadas pela Embrapa em parceria com extensionistas e produtores locais. O primeiro Embrapatec Canal do Sertão, realizado em outubro de 2025, mostrou aos agricultores familiares que vivem sob essas condições desafiadoras que dá sim para produzir com qualidade. O Embrapatec Canal do Sertão é uma oportunidade de mostrar para toda a comunidade da agricultura familiar a viabilidade econômica de produzir com qualidade hortaliças no semiárido e de uma maneira dentro da aptidão e do perfil do agricultor familiar. Então hoje aqui a gente está demonstrando o comportamento de 3 híbridos. O BRS Zamir, que é extremamente acertado no mercado, que é aquele pequenininho, compridinho. Nós estamos demonstrando o BRS Iracema, que é um cerejinha. Ele é redondinho, diferente do Zamir, e estamos demonstrando aqui também o outro híbrido, que é o Sena, velho de guerra, BRS Sena, muito resistente e adaptado à agricultura familiar, de baixo custo, em todos os pontos, e que a gente consegue fazer o produtor ter um giro de renda rápida, ter um capital interessante, para poder ter uma melhor qualidade de vida. Esses tomates, eles combinam resistência a várias doenças e essa seleção foi feita através do uso de marcadores moleculares em laboratório e depois validados em campo. Além disso, eles foram selecionados para alto teor desse pigmento vermelho, que é típico dos tomates, que é o licopeno. O licopeno é um potente antioxidante que na planta protege contra a radiação solar e é uma característica importante para a saúde. A Embrapa testou diferentes espécies de hortaliças adaptadas ao calor e à salinidade. Assim, foi possível identificar alternativas tecnológicas e econômicas viáveis adequadas à região. Uma das tarefas do melhoramento genético da Embrapa é tentar desenvolver materiais para diferentes segmentos varietais. O tomateiro ele tem vários nichos de mercado que permitem ao produtor atingir diferentes públicos, né? E aqui na região dos canais do São Francisco, nós estamos testando diferentes materiais também para adaptabilidade a calor e a salinidade. E alguns materiais estão tendo enorme destaque, né? Permitindo vislumbrar o aproveitamento econômico e a diversificação de materiais genéticos aqui para a região. Essa disponibilidade de materiais genéticos de diferentes grupos varietais permite ampliar os mercados dos produtores aqui da região, atingindo tomates com maior agregação de valor. Aí na bandejinha nós tivemos a ideia da doutora Flávia,
que ela deu uma ideia muito boa de criar a marca também do Rei do Sertão, ela junto com a Renale da Secretaria de Agricultura. Por isso eu ganhei o nome do Rei do Sertão. Aí valorizou mais o nosso produto e graças a Deus nós estamos vendendo bem. Ao longo de 3 anos do projeto, também foram testados diversos sistemas de cultivo, tanto em campo aberto quanto em ambiente protegido. Os resultados surpreenderam os pesquisadores. Aqui a gente está testando 3 diferentes materiais, né? Aqui do lado vocês podem ver, a gente tem um material que ele é de dupla aptidão. A gente desenvolveu esse material, o RS Sena, com o primeiro objetivo para a indústria, mas ele também serve, ele tem uma qualidade de fruto, né? É um formato italiano, com alto teor de BRICS, né? Açúcar, né? Então, ele tanto pode ser usado na indústria quanto também para comércio de mesa. E a gente vem testando ele em função da dificuldade de mão de obra, né? Para você não precisar tutorar. Então, como vocês verificam aqui, a condução dele é rasteiro, é no chão. Então, isso é uma vantagem grande para o produtor, você não precisar, né, de tanta mão de obra para a condução da cultura do tomate. Diferente de um material como esse daqui, que vocês estão vendo, né? O RS Zamir, que é um tomate do grupo Grape, né? Então hoje está se popularizando aqui no Brasil esse tipo de material. E a gente fez uns primeiros testes, né? Porque são materiais que eles são exigentes. Normalmente a gente faz o cultivo em estruturas de cultivo protegido para ter um clima, né, um pouquinho mais adequado à condição de produção desse grupo de tomates. E a gente estando aqui no sertão, né, e vendo que é possível, então foi um resultado muito interessante, a qualidade dele, sanidade, né, desse material está muito bom. Então está sendo um belo resultado e a gente está conseguindo demonstrar aqui para os produtores uma alternativa, né, com rentabilidade muito boa. Então isso a gente ficou muito feliz, né, com esses primeiros resultados que a gente está obtendo aqui no campo. A capacitação de produtores e agentes de assistência técnica e extensão rural é um dos destaques do projeto. Para isso, o apoio de instituições parceiras como a Prefeitura de Delmiro Gouveia, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas e a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária de Alagoas foram fundamentais. Esses resultados mostram que o conhecimento científico e as novas tecnologias, aliadas às práticas agrícolas mais eficientes, podem impulsionar a produção de hortaliças no sertão, tornando a atividade viável tecnicamente e rentável, e ainda melhorando a qualidade de vida das pessoas. Dados recentes da Associação Brasileira de Nozes, Castanhas e Frutas Secas mostram que o Brasil produz anualmente de 110 a 120 mil toneladas de castanha de caju, 4.500 toneladas de castanha do Brasil e 4.000 toneladas de macadâmia. Pensando no futuro dessa produção, entre as principais possibilidades de expansão mercadológica estão a exportação e o aumento de consumo, principalmente dos produtos considerados premium. Tivemos hoje pela manhã o nosso 12º encontro das nozes e castanhas de associados da ABNC, onde nós trouxemos todos os produtores de nozes produzidas no Brasil, como no Sul, como a pecan, como aqui no Sudeste a macadâmia, caju no Nordeste, o baru na área central do Brasil e no Norte a castanha do Brasil. E para trazer um pouco da cultura sobre os usos, as estratégias que nós tivemos aqui para aumentar o consumo e o mercado, tanto interno quanto externo das nozes produzidas dentro do nosso Brasil. Esse sempre foi o intuito da ABNC, para agregar todos os setores, para mostrar mais o que é feito dentro do Brasil e o consumo que a gente pode ter aqui. E visamos muito no futuro, como o ano de 26 já está se mostrando uma colheita interessantíssima para as nozes e castanhas, e também projetos para além, como 2027, o INC vai vir aqui para o Brasil, no Rio de Janeiro, para falar de nozes e castanhas mundialmente, e nós vamos estar lá para dar todo esse apoio. E também o crescimento das nozes e castanhas produzidas aqui dentro do Brasil. A Associação Brasileira de Criadores de Zebu elegeu esta semana a nova diretoria para o triênio 2026-2028.
o pecuarista e médico veterinário Arnaldo Manuel de Souza Machado Borges volta ao comando da entidade. Com uma história marcada por quase 5 décadas de atuação na associação, Arnaldo já foi conselheiro, superintendente técnico, jurado e presidente da entidade entre 2016 e 2019. Ele recebeu 762 votos. A nova diretoria toma posse no dia 1º de janeiro de 2026. Procuramos formar uma diretoria que é composta de 108 membros, né? Com uma renovação importante de 50%. Então, acredito que a gente vai ter condições de fazer um trabalho, dar uma sequência, né, no trabalho que é sempre feito aqui na BCZ. Todos os estados do Brasil estão muito bem representados através do Conselho Consultivo, né? Então, se Deus quiser, vamos ter condições de dedicar mais uma temporada aí a esse trabalho no melhoramento das raças zebuínas. Ele, que já foi nosso presidente de 2016 a 2019, isso traz uma confiança para a BCZ, né, uma continuidade de um trabalho que é sério, voltado para o associado, para o criador de todas as raças, e a gente está muito feliz, né? É um fechamento de todo o processo, como a gente já falou, respeitando todas as partes e deixando claro para o associado a vontade, né, disso ser feito. Então a gente fica muito tranquilo com a entrega dessa eleição, com todos os itens cumpridos. Com um potencial produtivo de até 168 mil toneladas para esta safra, os produtores de soja estão preocupados com a antecipação de pragas-chave pelas lavouras brasileiras. O percevejo marrom é uma delas, e a soma de temperaturas elevadas, alta pressão atmosférica e chuvas mal distribuídas exige atenção rigorosa ao manejo desde as etapas iniciais da implantação da cultura. Atualmente, o plantio da soja está na sua reta final e com um clima bastante irregular, com períodos de veranico e alta temperatura. Isso favorece o aparecimento antecipado do percevejo da soja. E por que isso é tão importante? Apesar de, via de regra, o percevejo não causar grandes danos na fase vegetativa da soja, se não ficarmos atentos ao nível de infestação, quando chegarmos na fase de florescimento, as populações poderão estar muito altas, dificultando o manejo. Então, é necessário que o agricultor esteja preparado para fazer um manejo robusto no momento certo, pois quando a soja entra na sua fase reprodutiva, aí sim a importância do percevejo aumenta bastante. Na fase de flores e canivetinhos, podemos ter aumento do abortamento dessas flores e canivetes, e na fase mais adiantada do enchimento de grãos, podemos ter uma perda tanto de quantidade quanto de qualidade desse grão colhido. E por que é importante ficarmos mais atentos a esse aparecimento precoce do percevejo marrom? As nossas variedades modernas, atuais, que têm o crescimento indeterminado, muitas delas já têm flores com 25, 30 dias, dependendo da região que estão sendo plantadas. Isso significa que nós temos que cuidar precocemente da nossa cultura para não deixar o percevejo causar os prejuízos. Diante desse cenário, eu chamo a atenção para 3 pontos fundamentais. O monitoramento de pragas, de preferência feita com pano de batida para a gente determinar exatamente qual o nível de infestação, a escolha de produtos adequados de acordo com a fase da cultura e do tipo de infestação da praga, se nós temos adultos, ninfas ou infestações mistas, e o cuidado das fases mais críticas da cultura, tanto no florescimento quanto no enchimento de grãos. Em resumo, precisamos ficar atentos à infestação de percevejo para que a gente possa garantir tanto uma produtividade boa em quantidade como em qualidade do grão colhido. A alface permanece entre as hortaliças mais importantes da horticultura nacional, com produção anual superior a 650 mil toneladas no Brasil, segundo levantamentos recentes de instituições estaduais e estudos da Embrapa.
Embora seja uma cultura presente nas principais regiões produtoras, o aumento das temperaturas, a irregularidade das chuvas e a pressão de doenças como míldio, vírus do mosaico e problemas de solo têm elevado a necessidade de sementes mais adaptadas, estáveis e capazes de entregar produtividade e qualidade ao longo de todo o ano. A ovinocultura gaúcha vive um dos melhores momentos dos últimos anos, impulsionada pela forte valorização do cordeiro. Segundo o levantamento da Emater, os preços no estado romperam a marca dos R$ 12 por quilo vivo na última semana. Já os dados do CPEA apontam negócios chegando a R$ 13, consolidando um movimento de recuperação expressiva para o setor. A alta reflete o crescimento da demanda por carne ovina de qualidade e o fortalecimento do mercado interno. Para o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, Edemundo Gressler, o comportamento dos preços confirma a importância econômica da cadeia. O momento que hoje a ovinocultura vive é um momento, sem sombra de dúvida, muito positivo. Na questão carne, na valorização do quilo do cordeiro, na valorização do valor do quilo também de outras categorias, a questão da lã, então estamos sim vivendo um bom momento e que nos faz ter, a convicção de que a ovinocultura ela é viável economicamente. O PIB de Goiás registrou crescimento de 4,8%, acima da média brasileira, que foi de 3,2%, conforme dados divulgados pelo IBGE. Em valores correntes, a economia estadual alcançou 336 bilhões de reais, mantendo Goiás como a 9ª maior economia do país e a 2ª maior do Centro-Oeste, com participação de 29% no total da região. O desempenho positivo reflete a expansão simultânea de 3 grandes setores produtivos. A agropecuária foi o destaque, com alta expressiva de 15% em volume, impulsionada pela elevação na produção de soja, milho e cana-de-açúcar. O milho cresceu 35%, a soja 14% e a cana 11%, garantindo ao estado posições de liderança nacional. Goiás é o maior produtor brasileiro de girassol, sorgo e tomate, o 2º maior produtor de alho e o 3º maior em soja, milho e cana-de-açúcar. As exportações brasileiras de carne de frango registraram em outubro o 2º melhor resultado mensal da história do setor. Ao todo, foram exportadas 501.300 toneladas, saldo que superou em 8,2% o volume embarcado no mesmo período do ano passado. O Paraná segue como o maior exportador brasileiro, com mais de 200.000 toneladas registradas. Na sequência, vem Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Goiás. As exportações brasileiras de carne de frango registraram em outubro seu 2º melhor desempenho mensal histórico. Com mais de 501.000 toneladas embarcadas, o volume ficou 8% superior quando comparado com outubro passado. E em receita, as arrecadações dessas exportações somaram mais de 865 milhões de dólares, ficando 4% abaixo também quando comparado com o mesmo período do ano passado. Já no acumulado do ano, ou seja, de janeiro a outubro, as exportações brasileiras de carne de frango somaram mais de 4.378.000 toneladas, o volume ficando apenas 0,1% abaixo quando comparado com o mesmo período de 2024. E em receita, ainda que tenha tido um decréscimo ligeiramente maior, de cerca de 2%, o setor conseguiu ainda arrecadar mais de 8 bilhões de dólares nesse janeiro-outubro de 2025. E dentre os principais países de destino dos nossos embarques, tem-se em primeiro lugar, agora no mês de outubro, a África do Sul, importando mais de 53.000 toneladas, ficando ainda 130% maior quando comparado também com o mesmo período do ano passado. Em segundo lugar, nós temos os Emirados Árabes Unidos, com 41.000 toneladas importadas, e a Arábia Saudita em terceiro lugar, com 36.000 toneladas, ambos também com expressivos incrementos quando comparados com o mesmo período de 2024. Ainda agora, nessa reta final, para o fechamento do ano, a reabertura do mercado da China após o caso de influenza aviária registrado em maio também traz aí grandes expectativas e impactos. Esperamos impactos muito positivos para o fechamento de 2025. Um documentário produzido pelo IPAM mostra como o açaí se tornou a identidade de ribeirinhos na Amazônia. O estado do Pará é o maior produtor nacional de açaí, tanto no sistema extrativista quanto no de cultura permanente.
O projeto Cadeias Produtivas Sustentáveis no Estado do Pará busca contribuir para uma economia inclusiva e de baixo carbono a partir da produção de dados qualificados sobre as cadeias do cacau e do açaí, que subsidiem estratégias de impacto socioeconômico e ambiental no estado. Olha, eu com o rio, se eu pudesse morar no rio, para mim era melhor, porque eu gosto muito de rio. Gosto muito. De mato também. Gosto de estar mais assim, sabe, que a água não entra, assim, que o terreiro fica, enxuga a terra, né? Aí fica bonito. Eu sempre gostei de estar no mato, sempre gostei mesmo, desde moleque. Antes de eu ficar com ele, eu conto para ele, né? Que eu pescava, eu malhava, né, de rede, né, com meus irmãos, ia para o matapi, tudo eu fazia, né? Isso quando eu gostava de estar pelo rio. Pra que ali? Pra beber? Eu matei pra ele. Essa época agora do que da safra eu saía, é o açaí mesmo. O sustento é o açaí. Se vem dos antigos, que a gente vai vendo quando a gente é criança, né, a gente tem curiosidade, né? Aí o pai daí vê o pai com a mãe da gente fazendo, tem muita coisa que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, né? E aí a gente vai aprendendo e vai fazendo também, né? Olha, açaí comecei de criança, né? Aprendendo, hoje já tô meio vadio para apanhar na pane já. Meu pai era a vida dele, né? Tratar do terreno no mato, né? E tirar o açaí. Aprendeu com a mãe dele, porque a vida deles era isso, né? Quando eu tinha 10 anos, o tamanho dele já podia sair. Pegou? Aí para ficar mole, faz assim. Aí depois trança. Aqui. Faz isso aqui, ó. Ela já tá pronta. A peconha. Se corta. Essa é a peconha. Da folha do açaí. A gente gosta, né? É um trabalho que a gente gosta de fazer. Eu principalmente, eu gosto muito de fazer paneiro, né? Cada uma coisa, eu gosto de pegar uma coisa, se eu ver a pessoa fazendo, eu também quero fazer. Eu me interesso por aquilo, porque eu gosto. O paneiro serve para várias coisas, né? Pra gente pegar camarão, pra colocar o açaí dentro, né? E para muitas outras coisas. A gente pode plantar nele também, a gente faz aqueles paneirinhos para plantio, assim como você tá vendo aqui, né? Também tem muito em casa. E a gente faz até coleção, né? Eu fico o dia inteiro, aí quando não levanto, faço a comida, depois venho, porque o mato fica lá, a gente vem cansada. Tipo, teste de noite, teste de dia. O mais cansativo é o mato. Aqui não, só na mãe. E só eu, que eles ainda não sabem, ainda não ensinei eles. Que eles estudam, não quero tirar eles do estudo. Aí eu deixo eles só no estudo deles, só eu faço. Ele também trabalha outra parte, aí fica só eu. Aí a gente, quando a gente vai pra casa do vizinho, a gente testa mais, aí ele dá aquela animação, e aí conversa, quantidade de pensa que tá começando, já tá acabando pra mim. Aí um quer passar pra frente do outro, é rapidinho, a gente acaba. Primeira vez, né? Do ano velho pra cá não tirei mais, mas eu vou sempre pro mato, debulhar, carregar pro apanhador, entendeu? Sinto falta de não chegar bem, né? E não apanhar mais açaí. Eu molho açaí, eu que bato, porque eu gosto de fazer, né? Até porque quando meus filhos estão, às vezes mamãe, vou fazer. Não, deixa que eu vou fazer, porque ali, sabe? Eu sei que era minha mãe. Às vezes meu esposo fala assim pra mim, mas também tu quer só quer fazer, tu não quer mandar, sabe? Mas é porque eu me sinto feliz de eu fazer, sabe? Eu gosto de molhar o açaí, eu gosto de bater o açaí. Eu antes, quando eu apanhava açaí, eu gostava de apanhar. Apanhar açaí eu gostava. Agora, como não posso apanhar, né? Eu já vou algumas vezes de molhar pra ele o açaí, né? Aí eu não posso carregar, ele carrega. E agora no tal do ano passou os meus 70, né? Aí ele disse, olha, safra mesmo, durante eu estar trabalhando com açaí, a gente, essa uma foi muito fraca agora. Foi pouco. As árvores que costumavam dar 6, 7 cachos, teve árvore que só deu 2, 3. Aí logo foi ficando esvaziada, né? A gente não
Ainda não sabe, né? Porque assim, choveu, mas só que quando o sol vem é muito forte. O ano que o sol está mais quente é esse agora. Dá para a gente perceber que o calor do sol está muito mais forte do que todos os anos, né? A importância do açaí na nossa vida é porque nós gostamos de tomar ele. Se não ter, a gente não come, não almoça, não janta. Aí é um sustento da gente do verão. É lá que a gente tira para comprar comida, apanha para vender, comprar comida, comprar as coisas que a gente precisa. É para isso. Porque eu gosto de tomar ele, né? Então para mim é muitas coisas que ele faz de bom, né? Que a gente tira açaí pra gente beber, pra gente vender. Então, a gente ter o açaí pra gente é uma graça, né? É uma vitória a gente ter um açaí no terreiro da gente, né? No terreno. Dá, né? Pra gente comprar comida do dia a dia, farinha, o café, o açúcar. No tempo do açaí, no tempo do verão, é quando a gente compra alguma coisinha pra casa da gente, né? Que dá pra gente comprar com dinheiro. Os homens trabalham de uma parte, a gente trabalha da outra, né? E aí vai rendendo. É isso, nosso trabalho aqui, né? Que a gente vive, que também a gente gosta, né? É um trabalho que a gente gosta de fazer. Olá, bem-vindos a mais uma edição do Matsuda em Foco aqui no nosso canal no YouTube. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, vamos falar do futuro da pastagem, que começa na tecnologia da semente. E para falar sobre este tema, aqui ao meu lado, um convidado muito especial, o Alberto Takashi Tsuhako. Ele que é engenheiro agrônomo, está aqui na Matsuda há mais de 30 anos e é também o responsável técnico pelo segmento de sementes de pastagens. Taka, seja muito bem-vindo, um ótimo dia para você. Bom dia, Suelen. A Suelen é legal, que ela sempre entrega a gente antes de começar, né? Mas é verdade, tem mais de 30 anos de empresa e realmente é um orgulho trabalhar numa casa assim tão acolhedora, tão tecnológica, tão familiar, né, como a Matsuda. E vamos falar hoje sobre qualidade de semente, que é um fator importantíssimo para você ter e você estabelecer uma boa pastagem. Ô Taka, então com toda essa sua experiência desses mais de 30 anos, né, como você descreve a evolução do mercado de sementes forrageiras no Brasil e qual o papel da Matsuda nessa história? A semente forrageira ela não começa no Brasil, né? A semente forrageira começa fora. Então, as primeiras sementes comerciais eram importadas da Austrália, uma semente de muito baixa qualidade, porque era colhida do cacho. Aí vieram as primeiras umidícolas, o primeiro colonião, e aí foram entrando Jaraguá, né? Foram os primeiros passos estabelecidos. E aí, quando se começou a colheita de semente forrageira, né, se colhia também do cacho. Só que o pessoal percebeu que a qualidade, principalmente germinativa, né, a porcentagem de germinação é muito baixa, porque a semente forrageira tem uma característica. Depois que ela amadurece, ela cai do cacho. Por exemplo, a soja amadureceu, toda a semente fica na vagem. Milho, depois que amadureceu, toda a semente fica na espiga. Semente de passagem não, conforme vai amadurecendo, ele vai cair no solo. Então, além de ter esse problema de degrama, de deiscência, ela tem uma maturação desuniforme. Então, sempre que você vai colher semente do cacho, normalmente você colhe semente imatura. Existem algumas exceções, a gente pode falar depois, tá? Mas a grande maioria da semente forrageira é colhida do cacho hoje. Então, a partir da década de 80, final de 70, 80, o pessoal descobriu isso, então começou-se a colheita da semente forrageira do chão. Então esperava cair, cortava as plantas, esperava secar, tirava todas essas plantas e com uma escova vinha varrendo e recolhendo a semente. Então
A semente forrageira no Brasil sempre teve essa característica. É uma semente bastante suja. É uma semente que até hoje a pureza mínima para pânico é 40% e a pureza mínima para braquiária é 60%. Então essa é a característica da semente forrageira hoje no Brasil. Mas com o tempo isso tem modificado. Muita gente já procura sementes já de melhor qualidade, principalmente em termos de pureza, uma semente mais pura, mais limpa. Hoje a semente incrustada, a semente recoberta já é uma realidade. Então, tecnologicamente, a semente forrageira melhorou, mas essa melhora tecnológica foi nos últimos 10, 15 anos para cá. E a Matsuda tem um papel muito importante, né, nessa evolução. Exato. Onde é que a Matsuda tem essa participação ativa, né? Primeiro foi no processo de colheita, tá? Então, quando comentei para vocês, a colheita era manual. Tinha lá quase 60, 80 pessoas para colher 1 hectare por dia, cada um com uma enxada, cortando, tirando, esperando aquele material secar, depois tirando com uma forca, tirando toda aquela palhada e vinha varrendo. E onde a Matsuda impactou no mercado, onde ela teve essa participação bem efetiva, foi na mudança do time de colheita. Foi a Matsuda que inventou, foi a Matsuda que criou a primeira colheitadeira de forragem, de semente forrageira do Brasil, né? Foi a CS 1300. Eu lembro que quando entrei na empresa em 92, os campos de produção de semente que a gente colhia mecanicamente era escondido, era fechado o cadeado para ninguém copiar a máquina. E o outro grande diferencial da Matsuda dentro do mercado foi o uso de sementes incrustadas. Não foi a Matsuda a primeira, não foi a pioneira nesse mercado, mas a Matsuda foi a primeira empresa que buscou tecnologia. Nós, com pouco conhecimento que nós tínhamos do setor, não demos conta de fazer uma semente de boa qualidade. Foi aí que nós procuramos a Incotec com todo o know-how, todo o conhecimento para revestir hortaliça, revestir tabaco, revestir flores. Então ele trouxe essa tecnologia para o mercado forrageira e aí nós começamos a utilizar essa tecnologia. E essa mudança de conceito, essa mudança de tecnologia, buscar a tecnologia de uma empresa especializada, isso fez com que o mercado mudasse e, claro, todo mundo teve que correr atrás. Isso foi bom, porque melhorou significativamente a qualidade de semente incrustada hoje no mercado forrageiro no Brasil. Dados da Embrapa apontam que a Bahia é o segundo maior estado em relação à utilização da irrigação por pivô central no país, com mais de 404 mil hectares irrigados. Minas Gerais é o líder em volume total e, mesmo assim, a região do Oeste Baiano se tornou hoje o maior polo de irrigação brasileiro, ultrapassando o Nordeste Mineiro, representando 82% da área irrigada de todo o estado. O Oeste da Bahia hoje é o maior polo irrigado do Brasil, ultrapassando o Noroeste de Minas. Ainda não é a maior área irrigada, porém, em breve, acredito que nos próximos anos isso ocorra para ultrapassar o Noroeste de Minas como a maior área irrigada também. Alguns fatores contribuíram para isso, como a topografia favorável, totalmente mecanizável, a condição climática, onde os dias mais longos, luminosidade, fotossíntese na veia da planta, e isso aí, se você associar a fotossíntese com água e nutrientes, é uma explosão. Então é isso que acontece. Um outro fator também é a expansão da necessidade, da demanda de alimentos pelo mundo. E aqui a produção de soja, milho, feijão é enorme, assim como a de algodão também, e com a qualidade enorme da fibra. Então isso tudo veio acrescentar e impulsionar o crescimento da região. Então hoje o Oeste da Bahia, sem sombra de dúvidas, é a menina dos olhos do mercado de irrigação, e os produtores têm investido sistematicamente. O que falta um pouco ainda é infraestrutura por conta do poder público, falando em energia, mas assim, é algo que o próprio produtor vem sempre dando seu jeito para tentar resolver essa questão também. As
Fiat apresentou durante o Salão do Automóvel em São Paulo o Concept Don't Camper, um novo SUV conceito. Icônico, disruptivo e conectado com o espírito do tempo, o camper combina um design arrojado com linhas limpas e chama a atenção por sua volumetria. Com elementos marcantes, esse carro conceito é um aventureiro nato e desenvolvido para explorar novos territórios. Com cores e texturas inspiradas no cerrado, o Dolce Camper conecta perfeitamente a inovação com a natureza. É tradição da Fiat apresentar no Salão do Automóvel carros conceito, que trazem o olhar da marca para o futuro. Isso acontece desde 2006. A marca já apresentou o Fiat 1000 e os modelos FCC. Um deles, inclusive, deu origem à consagrada picape Fiat Toro. Informações do Index Asbia apontam que os pecuaristas aumentaram seus investimentos em material genético no terceiro trimestre de 2025. Na pecuária de corte, o crescimento foi de 11,5%. Já na atividade leiteira, o aumento foi de 12,4%. Somadas, as duas atividades cresceram 11,7% entre julho e setembro. A produção total de sêmen avançou de 5,3 para 6,9 milhões de doses. Os números do relatório consideram o material genético de bovinos de corte e leite. Quando nós falamos da entrada de doses no mercado, nós estamos considerando o total importado e produzido no nosso país, o que significou, em relação ao mesmo período de 2024, um crescimento de 29,6%, com um volume de 9 milhões e 200 doses. Quando nós falamos na disponibilidade, na venda de doses para o mercado, nós estamos falando de um crescimento de 11,8%, um volume de 9 milhões de doses vendidas no mercado. Dentro dessas vendas, nós podemos destrinchar nas vendas para cliente final, que foi um crescimento de 11,7%, nas exportações de 20,5% e na prestação de serviço, que é aquele criador que tem um touro interessante que ele leva para uma central de coleta para serem coletadas as doses e utilizadas no seu rebanho. Dentro desse segmento, nós também tivemos um crescimento de 7,4%. Nós podemos ver que o ano já vinha dizendo no primeiro, segundo trimestre e comprovando agora no terceiro trimestre e mostrando um quarto trimestre muito positivo para nós. Dentro de um cenário onde o Brasil vem aí galgando grandes ganhos. Agora, pensando no estado de São Paulo, com um valor de arroba de 320 do boi gordo, com um bezerro em alta, um bezerro de reposição, que significa são criadores investindo em genética, que significa um investimento em sanidade, em nutrição. Por isso que nós dizemos que os dados da Asbia é como um raio-x para o mercado. Ele reflete toda a cadeia. Então a gente traz aqui com muita alegria, boas notícias e um desenho de um cenário para 2025 e uma entrada em 2026 também muito positivo. O presidente da ABPA, Ricardo Santin, falou sobre o futuro do mercado de proteína animal no Brasil durante a COP30. O Brasil é uma sustentabilidade em evolução. Nosso setor tem isso como um tema que é corriqueiro no dia a dia da nossa produção. Nós temos hoje tecnologia para
para poder alimentar 10 bilhões de pessoas. Nós estamos aí, a tecnologia está aqui, nós podemos alimentar o mundo. Esse é o desafio que nós vamos ter. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um paradoxo. Eu tenho como produzir, eu estou produzindo o sucessivo, mas eu ainda tenho 673 milhões de pessoas com fome no mundo hoje. Eu tenho 1 bilhão, mais ou menos, de refeições que são jogadas fora por dia, que são desperdiçadas no mundo. Ou seja, a gente produz comida suficiente, tem tecnologia para fazer, mas tem gente com fome e, às vezes, a gente produz agredindo o meio ambiente. No Brasil, aqui na Grisone, nós estamos mostrando que nós fazemos de maneira sustentável e que nós temos ainda a capacidade de aumentar e colaborar com isso para que a gente possa melhorar o perfil de produção, o perfil de sustentabilidade, mas, acima de tudo, a segurança alimentar. E o custo dessa não acessibilidade aos nossos produtos, a comida que a gente produz. É um custo muito caro, gente. É muita gente com fome no mundo. Hoje, por exemplo, são 2,6 bilhões de pessoas que ainda têm problemas de uma dieta básica. Não tem a dieta básica. 2,6 bilhões de pessoas no mundo. E essa dieta básica subiu a um custo, Everton, de 4,46 dólares por dia. Tem gente que você veja, por exemplo, na África, mais de 1 bilhão de pessoas não consegue ter isso, ter um acesso natural. E aí eu tenho mais um paradoxo. Parte da população, Bruno, que vem aqui, questiona os sistemas alimentares e tudo mais. Mas uma grande parte, quase metade dessa população, só quer ter acesso aos alimentos. Não estão questionando se eu estou fazendo free range, se eu estou fazendo de um jeito ou do outro. Assim, eu só quero ter direito a ter comida. O RR News vai ficando por aqui. Uma ótima semana para você e até a próxima.